Um palhaço que, além de fazer a gente rir, nos inspira, nos faz escutar melhor, entender melhor a vida, os encontros e nos relacionar como seres humanos. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma conversa deliciosa aqui, eu quero pedir, sim, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho da rede social, assim você não perde papos incríveis como vai ser esse aqui hoje, tenho certeza. E agora a gente está também no Apoia-se. Então clica aí no link da descrição, assim você pode ser um apoiador do canal, ter vantagens, benefícios e acompanhar a gente ainda mais de perto, tá? Então apoia.se/ponto de fala. Nossa conversa hoje aqui é com um cara sensacional que tem aí ajudado a gente a refletir melhor, a pensar melhor, pensar mais e de um jeito diferente que a gente costuma falar aqui, né? A gente fala muito de falar, se comunicar, mas e a escuta, como fica isso? E ele começou a sua carreira lá como palhaço e hoje já escreveu aí 4 livros e tem muita história para contar para a gente, com certeza. Cláudio Tebas, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazerzão estar junto. Que lugar incrível. É mesmo? Incrível. Gostou? Adorei. Ah, que bom. A gente fica feliz. De pessoas que a gente gosta, que gostam aqui do nosso ambiente, a gente fica muito feliz. Mas, Cláudio, vamos começar do começo, né? Relembrar um pouco a história aí. Uhum. Como que a vida te fez palhaço, cara? Como que foi essa história? Eu assisti um espetáculo. Eu estava adaptando um livro de uma escritora maravilhosa, genial, chama Eva Furnari. Ela já me conhecia e tinha pedido para eu adaptar um livro dela para teatro, A Bruxa Zelda, dos 80 Docinhos. Tá. É um livro infantil. E aí, no processo de adaptação, acabei querendo fazer parte daquela montagem. Uhum. E a diretora, que a gente convidou, Silvia Leblon, uma palhaça maravilhosa, levou a gente para assistir um espetáculo de palhaço. Uhum. Porque ela achou que talvez pudesse ajudar na concepção do espetáculo, da peça que a gente estava montando. Tá. E eu assisti e chapei o coco mesmo, assim, pensei, caraca, meu. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E é louco, porque eu queria e ao mesmo tempo tinha medo de querer. Porque era muito... Eu nunca fiz teatro, nada disso. Tá. E fiquei encantado com aquela... Até então você não tinha experiência em palco, então? Não, só contando história, alguma tá. coisa assim. Mas cenicamente, assim, consciente da presença cênica, não. Tá. E fiquei bobo com aquilo. E aí eu comecei a querer investigar o que era aquilo que tinha me fascinado. E aí não parei mais. Olha, que legal. E daí você criou o Palhaço Olímpio, né? Como é que foi a ideia? Como que é construir assim, um personagem de palhaço para a gente tentar entender? Já tem um monte de fio para puxar, Tá. Adorei. Na linha de palhaço que eu investigo, tem muitas linhas. Uhum. Na linha que eu investigo, o palhaço ele não é um personagem. Tá. Tem uma família de italianos que falam que os fratelli, eles falam, os atores interpretam, os palhaços são. Olha que legal. Então, na linha de investigação, é tentar encontrar a sua humanidade, que quando expressa causa o riso, porque a gente é bastante ridículo, se imaginar a gente que está aqui no estúdio cantando no banho, se tiver uma câmera pegando, os outros quem vê vai rir. Gente, né, transmitindo, ia ser dose. Não ia ser? Então, é a investigação disso. Então, quando você fala de como criou, eu acho que é como dei vazão para que ele pudesse se manifestar, o Olímpio. Tá. Então, não é exatamente uma criação, que é diferente de outro tipo de palhaço, que você vai montando um personagem. O Olímpio é a expressão do Cláudio de maneira mais autêntica quanto consigo. Tá. A interpretação... ela foge, o palhaço interpreta a si mesmo. Ele busca colocar para fora, só que aí você vai estudando, você vai tentando trazer para a consciência isso, para você não ficar refém do não saber. Trazer aspectos pessoais que você percebe que comunicam, seja para fazer rir, seja para conectar. Então, é uma interpretação daquilo que está dentro de você já. É isso. E o nome Olímpio? Você pegou também como esse nome? O Olímpio foi... o palhaço passa por uma iniciação. Tá. Já ouvi falar. Tipo, como se fosse um batismo mesmo. Como se fosse um batismo, alguma coisa assim. E aí, os meus mestres, que eram as pessoas daquele espetáculo que vi,
Eles eram 3, aquele espetáculo que me influenciou e que quis fazer alguma coisa a respeito. Um deles morreu logo em seguida, o Bournier. Mas os outros 2, Ricardo e Simeone, eles montaram um retiro de iniciação de palhaço. Tá. E aí eu fui, nesse retiro, um processo bem profundo, intenso. Alguém do grupo, eu estava lá nesse batismo, me deu, e se chamasse Olímpio? Demorou, porque eu sou meio tonto, demorou para eu entender, porque o meu nome é Tebas, Tebas Olimpo, Grécia, né? E como eu sempre fui magricelo e desconjuntado, então era como se fosse assim, um deus desconjuntado, torto, atrapalhado, então Olímpio. E é isso mesmo, né? Desconjuntado que é o palhaço, né? Porque eu fui muito a circo quando eu era criança, né, Cláudio? E você ficava maravilhado com as coisas que aconteciam, né? A mágica, né? O trapézio. E daí entrava um cara que só se dava mal, que era o palhaço. Isso, você traduziu a função social do palhaço. E daí dava aquela quebrada no espetáculo, né? É isso. Porque no circo a gente tem que, quando vai assistir, a gente tem que lidar com o impossível. A gente não tem aquele corpo. A gente não equilibra 500 pratinhos ao mesmo tempo. Normalmente a gente não faz isso. Então a gente está o tempo inteiro num estado de sonho. Mas aí vem o palhaço, que é como a gente. A gente tropeça, a gente cai, a gente se ferra, a gente leva uns pés na bunda. O palhaço não leva uma pancada. Direto. E mesmo assim o palhaço recebe o aplauso, que é o riso. Então o palhaço ele devolve para a gente puta, a gente pode ser inadequado e ainda sair aplaudido no final. Não, muito legal. E como está hoje em dia isso aí, Tebas? Enfim, hoje eu tenho dificuldade, por exemplo, de achar um lugar para levar meus filhos, né? A um circo, a ver um palhaço. Você acha que está perdendo espaço ou a gente que não está indo nos lugares certos de repente? Olha, aqui do lado, acho que dá para ir a pé, tem o Zani, o circo Tem o Zani, Zani. eu estava até falando com a minha irmã sobre isso, Que então, e precisa ir lá, porque a minha filha, por exemplo, de 5 anos, nunca foi no circo ainda. Meu Zani é maravilhoso. Eu sou apaixonado, porque a gente... Primeiro com os queridos, né? É um circo desses que a gente fala que é mais pro moderno, porque não tem animais, tudo. E eles são muito bons. São muito bons. E os palhaços do Zani são mestres. Incríveis, são geniais, maravilhosos. Eu amo. E hoje, você passar assim... Na frente do Zani, que é pertinho, você vai ver que tem um ônibus lá, laranja. E aquele ônibus era meu, era um ônibus... O ônibus abria assim, era um palcão que a gente, com recurso da Lei Rouanet, a gente viajou, eu, a Cris, minha esposa, Alvinho lá, de palhaço também, a gente viajou 3 estados, 80 apresentações de graça na rua. Então, hoje o circo está com o ônibus é deles hoje, eu passei para eles. Não, precisamos ir lá então. E, de certa forma, você acha que o palhaço, com todo esse improviso, inspirou essa galera que faz não só stand-up, mas aquela galera que começou a fazer improviso, né? A turma do Márcio Bala, dos Barbixas. Então, tem um pouco de palhaço ali também, né? Super. Eu fiz parte durante 13 anos da companhia, tinha 17, do Jogando no Quintal, que era a companhia era ótimo aquilo lá. Que é a companhia do Márcio, do Cezinha, de um monte de outros palhaços e palhaças extraordinárias. E ali a gente pesquisava muito a linguagem do palhaço e o improviso, que acho que é um dos únicos grupos no mundo que junta essas duas coisas, palhaço e improviso. E aí, estou lendo aqui atrás, não sei se a câmera pega, descendentes, eu acho que acho que Barbixas é um pouco descendente da gente, sabe? Porque eles contam, não sou eu que estou falando, que eles assistiram muito jogando e foram querendo. Né? E aí começou a ter muito grupo de improviso no Brasil. Acho que a gente foi um dos pioneiros. E hoje tem sido caminho para esses humoristas, né? Tem mantido vivo, né? Porque a gente não tem mais aquela parte, não tem tão forte o circo, não tem tão forte a televisão, então né? Acaba passando por isso. Sou fãzíssimo dos Barbixas, acho geniais. E como é que você foi virando a sua carreira para não só fazer rir, mas como começar a inspirar como é hoje, né? Conta um pouquinho pra gente onde você estava, o que você começou a querer também dar um passo a mais e influenciar tão positivamente como você faz hoje, Tebas? Primeiro, obrigado por influenciar positivamente. Eu espero que, né? Eu escrevo, eu lembra que eu contei que viu Estava produzindo uma adaptação, Uma adaptação. E ali estava começando a minha carreira de escritor. Naquela época saiu o meu primeiro livro. A minha carreira de palhaço e de escritor nasce meio junto. Que eu escrevo livros infantis originalmente. Agora, em junho, saiu o meu próximo livro infantil pela Companhia das Letrinhas. Podemos falar dele. Então, eu já escrevia.
E então não é muito separado do palhaço. Entendi. Mas hoje eu percebo, tantos anos depois, quase 30 anos depois, de palhaço, 30 anos, eu percebo que o meu estar no mundo tem mais a ver com... Eu considero assim, por exemplo, que eu não sou um escritor, eu sou um palhaço que escreve. Entendi. Então, o escrever é muito pela lógica do Olímpio, assim, por esse viés de procurar estar sendo mais autêntico. Ele está presente em você ainda? Está presente em mim sempre. Tá. Mesmo quando eu estou sem o nariz vermelho. Porque o nariz vermelho é um código. A pessoa vê uma pessoa de nariz vermelho, já sabe que algo excêntrico pode acontecer. Sim. Né? Então, se já está anunciado, alguma coisa louca pode acontecer. Quando eu estou sem o nariz, eu procuro manter essa chama aqui, assim, mesmo que eu não esteja fazendo, eu sei que se eu tivesse de nariz eu faria. Tá. Então, que legal. eu estou aqui tentando essa busca de ser palhaço na vida, não no palco, sabe? Você falou do nariz, você deve ter respondido isso já milhões de vezes. Me desculpe, então, se isso. E quando a pessoa usa hoje muito em protesto, né, em manifestação, o nariz de palhaço, o que vocês palhaços acham disso? Faz sentido? Faz super sentido. Primeiro, não tem o menor problema. Porque é a primeira vez que você me faz, então é sempre novo, né? Boa. Obrigado. Você é uma outra pessoa, né? E eu sou outra pessoa agora, então... Meu pai me ensinou muito sobre repetição, sabe? Porque ele começou a ficar bem idoso e atrapalhado. Tá. E aí ele repetia muito. E aí ele foi me ensinando a escutar a repetição dele como algo inédito, assim, né? Para me colocar no mesmo lugar. Entendi. A coisa do nariz do palhaço, tem muito palhaço que não gosta. E cada um com a sua opinião, né? Porque acha que isso é ofensivo para os palhaços e tal. Eu, pessoalmente, não vejo o menor problema. Porque acho que faz parte da formação do palhaço ser colocado nesse lugar de zero à esquerda, de zero ninguém. O palhaço tem que estar lá para ser xingado. Porque desde a Idade Média, assim, antes da Idade Média, assim, o palhaço era o bufão que está na rua, o pessoal escarneando, xingando o cara, o bobo da corte, o pessoal está xingando. E acho que isso, ao contrário, para mim especialmente, né, isso acho que só nos fortalece, nós palhaços. Porque quando me tiram tudo, eu me sinto mais livre para falar, porque só tem medo de falar aquele que tem alguma coisa a perder. É verdade. Quando me coloco no lugar mais zero à esquerda possível, eu me sinto tão sem propriedade sobre as coisas, porque eu não tenho medo de perder. Vai tirar o quê de quem não tem nada? Então, eu me sinto livre para falar. Então, eu me sinto fortalecido. Nessa linha até que você falou, poxa, se filmassem a gente, né, cantando no... Eu estava até ontem pensando no banho que você vinha aqui. Eu falei, poxa, né, quantas vezes a gente não... Para xingar alguém e falar, puta, seu palhaço... Aquele cara é um palhaço, né? Falei, pô, coitado do Theo, mas ele é palhaço, pô. Né? Olha, eu brinco de dizer que quando eu estou no trânsito, alguém me xinga de palhaço, eu fico, nossa, me reconheceram. Me acharam aqui. Nossa, tô famoso. Agora vamos falar, vamos retomar aquele fio lá das obras, Tebas. Então você começou a escrever para crianças, né? Você gostou, bom, você é palhaço, acho que naturalmente você gostou sempre do público infantil, né? Mas quem que te inspirou ali, né, a começar a escrever? Teve alguma escritora que você gostava de consumir e falava, pô, ela tem uma linguagem legal para as crianças, eu quero mais ou menos ir por esse caminho? Eu acho que fundamentalmente o que me influenciou a querer escrever livro para criança primeiro do que para adulto, escrever para adulto é recente, começou com o Palhaço Psicanalista. Para mim acho que tem uma diferença. Tá. Tem livros para todo mundo e livro para adulto. Tá. O de criança é para todo mundo, eu acho, sabe? Que acho que um bom livro infantil ele não é infantilizado, não tem que dar lição de moral, não tem que ensinar, ele é uma obra de arte. Quem quiser ler, que beba da fonte como quiser, né? Sim. Eu acho que definitivamente o que me influenciou muito a começar pela literatura infantil foi minha mãe ler muito livro infantil quando era criança para mim, e uma autora que eu sou apaixonado, que chama Lígia Bojunga Nunes, que é um gênio. Tá. Bom, quem passou por escola vai lembrar dela, né? A gente consumiu muitos livros dela. Vai lembrar. A Bolsa Amarela. Bolsa Amarela, né? Que clássico, hein? Um clássico, né? Então, eu sou apaixonado, os colegas. Então, eu carreguei aquilo da infância, assim. E aí eu conheci a Eva, que é um gênio. A Eva Furnari é um gênio vivo, é uma gênia viva brasileira, reconhecida no mundo todo, com uma obra vastíssima e muito generosa. Porque quando comecei a escrever, tive a sorte de conhecer a Eva. E a Eva falou assim,
você quer ser escritor, então vamos trabalhar, porque a gente tem aquela ilusão que basta escrever que está pronto. E a Eva foi me colocando em contato com o querer aprimorar, mexer, e aí fui. Muito legal. E daí, então, quantas obras para criança você tem? São, o que vai sair agora, 8. 8. Quando eu citei no começo 4 livros, são 4 de adultos. De adultos, né? exato, Exatamente. E agora você lança um sobre o quê? Esse que você vai trazer de novidade pra gente? Esse que vai sair agora, é a primeira vez que eu conto. Oba! Eba! Chama As Aventuras de Dorinha. Tá. E é um livro sobre... Cada um vai ler de um jeito, né? Mas eu acredito que ele possa falar sobre velhice, solidão e amizade. Acho que é isso. Legal. Acho que é isso. Que é uma senhora, não vou dar spoiler do livro todo, mas só a resenha. É uma senhora que mora sozinha, não sei se vocês conhecem alguém que faz isso, principalmente idosa, que para suportar a solidão não para de trabalhar, está sempre passando roupa, limpando coisa. Sim. Alguém que sempre... É mais ou menos minha mãe. Quando não tem ninguém em casa, eu falo, mãe, aproveita, não tem nenhum neto, descansa. Não, não para. Não para, é isso. Então, As Aventuras de Dorinha é a Dorinha e seu exército de coisas para ela cuidar, até que um dia acontece uma coisa. Já estamos interessadíssimos aí. Então, quando lançar, dá um toque na gente. Super, né? super. A gente divulga aqui, já coloca o link na descrição depois. Obrigadíssimo. Né? Obrigado. E aí os adultos agora, para falar com os adultos, como que nasce essa fusão de psicanálise, palhaço? Onde você estava? O que você pensou? Eu tenho um cara de sorte, assim. Eu tenho uns encontros, por exemplo, hoje conheci vocês, né? É muito raro falar não para os encontros, porque eu acho que a vida... acho que o Newton Bonder que fala isso, que ele fala que a vida não é feita de passo, o caminho não é feito de passo, o caminho é feito de encontros. Então eu tive encontros maravilhosos na minha vida. E no primeiro livro adulto, que é o Palhaço Psicanalista, foi do encontro com o Christian Dunker. Que eu coordenava um grupo de pais e mães na escola, na Carandá, e o Christian é o marido da Cris, que é a dona da escola, uma das sócias. E aí, num dos momentos do processo de coordenação lá dos pais, a gente sempre chamava um convidado, a Cris falou, eu chamo o Christian. E aí, a gente ficou muito amigo. Eu já era muito amigo da Cris e com a chegada do Christian, a gente ficou parceiraço. E o Christian já falou, conheço seu trabalho. Eu fiquei todo orgulhoso que ele me conhecia. Eu disse, vamos dar um curso juntos. Um mês depois, a gente estava na Casa do Saber, dando um curso. Para mim, foi um baita desafio, porque o Christian é um extraordinário orador e eu não sei falar eu já vi algumas coisas dele. Eu sei brincar, né? E aí nesse dia terminou e ele anunciou, eu nem sabia. Ele anunciou para os alunos e para as alunas, falou assim, a gente vai estar escrevendo um livro juntos. Eu olhei para ele assim... Tamo? Tamo? Aí acabou, a gente foi tomar umas, uma marguerita, e aí eu falei para ele, agora você está fudido, eu vou chegar em casa e vou começar. E aí cheguei em casa que vi o Palhaço Psicanalista. Mandei um negócio para ele, aí não paramos de escrever. Cara, nasceu assim. Nasceu assim. Que louco isso, né, cara? Muito louco. É muito louco. Foi incrível. E aí já estava definido que seria sobre escuta, porque o curso na Casa do Saber era sobre escuta. Por causa dos meus vídeos, fala que eu não te escuto, o Christian conhecia e tal. Mas, e aí foi o primeiro livro, e foi uma aventura, Foi uma aventura. E agora a gente já está escrevendo o próximo livro, eu e Christian. Olha só. Já estamos escrevendo para Paidós também, Planeta. E qual que é essa relação que vocês tentaram construir de palhaço e psicanalista? É um diálogo, é um papo que vocês levam o tempo todo? Nesse livro e no próximo, que vai sair nosso, a gente ousou fazer uma coisa que foi tão especial, ainda mais que é um livro sobre escuta, a escuta está metalinguisticamente ali inserida. Porque a gente não tem assim o texto do Christian e o texto do Cláudio. Ele mandava o texto e eu podia mexer no texto dele à vontade. Eu mandava os textos, ele mexia no meu texto à vontade. Então, é claro que quem conhece os dois percebe, aqui tem mais o Christian, aqui tem mais o Cláudio, mas tem hora que vai se fundindo, em que eu mesmo, às vezes, não sei. Caraca, a gente conversou tanto que já não sei se essa frase aqui é minha ou dele. Então, o livro ele é um único narrador, mas que claramente você percebe que tem uma mão mais de um, mais de outro ali. E isso foi uma experiência de escuta danada, assim. Sim. E falando de encontros, fala agora do encontro com o Alexandre Coimbra Amaral. Olha a sorte que eu tenho. Fala a verdade. Pois vamos para essa aí, incrível, né? Ele que esteve aqui, acompanha o episódio dele aqui no canal, tá lindo.
O Ale é vizinho aqui também, né? Sim. Essa coisa da sorte mesmo, que sorte encontrar o Ale. Ontem nos falamos. Vou contar aqui um encontro muito emocionante ontem. Mas o Ale, eu conheci o Ale, ele foi do lançamento do Palhaço Psicanalista em Belo Horizonte. Tá. E como tinha muita gente no lançamento, estava eu e o Christian na mesa, como estamos aqui, e o Ale veio para pegar a dedicatória. Tá. E eu já o reconhecia um pouco da televisão, tudo, embora não ligasse muito o nome à pessoa, ele se apresentou, contou, e eu fui embora com a sensação de que não tinha sido atencioso, que é muita gente para dar atenção. Eu sempre saio com a sensação de que fiquei devendo um pouco de atenção. E para ele, imagina, não tinha nem percebido isso. E aí, Os Caminhos da Vida, ele passa a ser autor da mesma editora. E no dia do lançamento do livro dele, a editora me convidou para ser o mestre de cerimônia, para ser o mediador da conversa. Tá. E, foi amor à segunda vista. A primeira vista foi aquela confusãozinha de meu lançamento, mas a gente se colou. E aí, muito ousadamente, eu falei, Ale, quer dar um curso comigo? Um curso online, era meio da pandemia, ele topou o Cataploft, que é um curso sobre os tombos que a vida dá na gente e como é que leva o tombo, que tem a ver com palhaço. Né? E depois, a gente ficou muito próximo, eu perco a minha mãe no meio da pandemia. E o editor fala, puta, Cláudio, você não quer escrever um livro sobre o seu processo de luto? Porque no meu livro anterior eu tinha dito para minha mãe que um dia eu contaria a história da nossa despedida, que foi linda. E aí eu acho que o Alex se convidou, na verdade, para assim, eu quero escrever esse livro junto com você. Esse livro do luto. Sim. Que foi o melhor presente. Fico emocionado de falar, às vezes eu estou emocionado. Porque hoje, olhando para esses 2 anos de perda da minha mãe, eu percebo que mas também foi possível porque o Ali estava de mão dada comigo. E falei isso sem querer. O livro chama de mão dada. E nem percebi que eu falei estava de mão dada comigo. E o livro com o Ale, ele é um pouco diferente, bastante diferente do livro com o Christian. No Christian é um texto só. Tá. No livro com o Ale, tem o meu... É como se fosse troca de cartas. Assim. Eu escrevo um desabafo daquele dia, um comentário daquele dia de luto, e o Ale comenta. Lindamente. Eu preciso ler esse livro. Chama De Mãos Dadas. E foi muito, muito, muito curativo para mim. Não, imagino. Foi muito momento curativo. Que você devia estar, né? Enfim, a sua mãe, a pandemia e tudo mais. Isso. E falando em emoção, agora tem que contar pra gente esse encontro emocionante de ontem. Puta, foi tão emocionante, porque fazia algum tempo que a gente não falava. E o Ali, graças a Deus, ele está sendo reconhecido muito. Estou super. Se tem coisa que me dá esperança é ver o quanto. O cara está bombando. O cara está bombando. E ele bombar me dá esperança de que os valores dele estejam bombando. O mundo tem salvação. Se o Ali está bombando, é porque o mundo tem salvação. E nesses últimos 3 meses, eu passei por um apuro danado, que minha filha teve Covid e ficou bem mal. Puxa vida. E agora está há 15 dias que ela melhorou. E eu precisando de conversar com alguém mal, mas eu não queria cutucar o Ali no meio desse voo. Assim, agora acho que não vou nem cutucar o Ali, deixa o cara voar, sabe? Mas ao mesmo tempo sentindo muita falta de conversar com ele. E como a minha filha, graças a Deus, está melhor, faz 15 dias que ela realmente deu uma levantada, está bem, a gente vai viajar. Que bom. Eu mandei um áudio para ele. Puta, Ali, eu preciso dizer para você que o meu sumiço, desses silêncios aqui, é porque eu estava passando por isso. Fiquei com medo de perder minha filha e tal. E mando a mensagem muito emocionado, um áudio para ele, ontem isso. E ele me responde um áudio chorando. Nossa, eu fico imaginando a sua dor, seu sofrimento. Posso ir agora te dar um abraço? E aí, puta ali, a minha filha está vindo para cá porque a gente está vendo uma casa para alugar, mas eu quero esse abraço essa semana, a gente vai combinar. Para você ter uma ideia da sorte que eu tenho de ter um amigo tão próximo. Que delícia, cara. Estou aqui chorando, emocionado. Não, até a gente está emocionado. Poxa, que legal. Vocês dois são 2 pessoas. E eu entro nessa história também de encontros incríveis, né? Porque o Ponto de Fala, ele surgiu, né? Depois de eu ter um burnout, né, no mundo corporativo, e de eu entender que eu não estava no mundo fazendo nada que fosse deixar um legado ou que fosse inspirar as pessoas. Então eu falei, eu vou largar tudo e eu quero montar um canal em que a pessoa que assista qualquer episódio, ela vai sair diferente de lá. Pô, né? Que demais. E assim, já estou diferente aqui com você, foi assim com a Lê, e eu tenho a oportunidade
de ter criado o canal e ter conhecido pessoas como vocês, assim, né, foi até o que eu falei para ele depois da entrevista e falo aqui para você também já agora, já valeu a pena, né? Essa troca que a gente tem, conhecer pessoas que nos inspiram, que nos renovam a força, porque também não é fácil, né? Você largar como pai de família uma coisa que te dá grana. Eu ia né? falar, puta Sustenta, coragem, né? fiquei curiosíssimo para saber dessa né? trajetória. Mas assim, não é só o que interessa, né? Não é só o que tá na conta do jogo da vida, né? Desculpa o desabafo. Não pede desculpa. Deve ser muito inspirador para quem está precisando dar esse passo e com medo. Porque puta, a gente vai criando essas amarras mesmo de financeiras, né, meu? Sim. Então, eu acho uma baita coragem tua de estar aqui. Puta estúdio lindo. Queria que tu desse um geral para ver o povo, como é um puta lugar legal. E as guitarras, você toca guitarra? Toco. Toco assim, né? Toco mais para mim, porque pros outros não deve ser muito bom, mas para mim é legal. Que demais. Eu toco bateria. É mesmo? Muito mal, mas toco. Desde a adolescência. Então Tenho 2 baterias. Bom, tá quase, vamos arrumar um baixo e vamos tocar junto. Né? Vou colocar uma bateria. Né? Falando sério mesmo. Fechado. Eu sinto muita falta de brincar sem tocar com alguém. Perfeito. Ó, já tem a Marina, já começa o público aqui. Que delícia. Já tem uma audiência. Delícia. Mas, Tebas, para a gente continuar nesse tema, eu gosto muito do que você fala, né? Eu estava acompanhando algumas coisas sobre escuta. E eu tenho a sensação que cada vez que os anos passam, a tecnologia chega, a gente está com menos tempo de querer escutar as pessoas. Né? Eu vejo todo mundo com pressa, né? Fala logo, eu não posso ficar te ouvindo. A gente está perdendo um monte de coisa com isso, não está? Eu acredito do fundo do coração. Assim, se tem uma vocação que eu tenho nessa vida, nessa passagem por esse tempo aqui, realmente considerar a escuta como o elo essencial. Sabe, diziam que tinha que dizem lá dos primatas, era o elo perdido. Elo perdido, que é aquela série, né? Isso, o elo perdido. Eu acho que a escuta é o elo essencial. É o elo esquecido, oculto, patinho feio, e que eu acho que ele é a chave para que a gente possa realmente se conectar com a gente, com o outro. Acho que é escutar verdadeiramente. Então... E aí tem um ponto em comum entre o palhaço, a psicanálise, né? Por isso também o livro, porque palhaços acredito que deveriam ser fundamentalmente escutadores, sobretudo esse palhaço que trabalha como eu, assim, em relação direta, né? Palhaço de hospital, palhaço sem fronteiras. Então, eu adoro o nome do teu programa aqui, o Ponto de Fala, porque eu acho que a escuta, ela é o ponto, né? Que possibilita a fala. Porque se eu não te escuto, a minha fala fica desprovida de conexão. Eu preciso te escutar para saber qual é o ponto da onde parte a minha fala, sabe? E tem alguma coisa para a gente tentar mudar esse jogo? Algum exercício que alguém que está ouvindo a gente possa fazer? Poxa, eu quero ser um melhor escutador. Dá para aprimorar? Ajuda muito. Eu tenho convicção que sim. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível e divertido, inclusive. Porque acho que você pode fazer disso uma trajetória lúdica. Inclusive no livro a gente fala disso, de escuta lúdica. Você tem um lance do jogo da escuta, não tem? Do treinamento que você dá, não é? Eu tenho já está na 7ª turma, mais de 500 alunos, chama Jogos de Escuta. Jogos de Escuta, isso. Que é muito divertido. E, ao mesmo tempo, propicia uma pesquisa muito profunda mesmo, de escuta de si mesmo, do outro. Tem várias coisas que o brincar favorece a escuta. A primeira coisa, o brincar não tem que dar certo. Você não vê criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega. Brincou, não foi legal, faz outra coisa de novo. Muda. Então, se você considerar que a escuta ele é um exercício lúdico, puxa, dessa vez, acho que sabe, você tenta de novo, vai de novo. Escutar você deve ser diferente de escutar. Como é que você chama mesmo? Escutar a Marília deve ser muito diferente. As necessidades são diferentes. Então, eu acredito que existem muitos jogos e muitos exercícios para a gente escutar. Parte desses exercícios, você falou que dicas a gente pode dar, é a gente desaprender algumas coisas que a gente vai construindo como sociedade. Uma sociedade muito falante, que valoriza muito a fala. Por exemplo, vou pedir para a gente fazer um data table aqui curtinho, e para quem estiver escutando a gente e vendo a gente. Levanta a mão aqui
Quem aqui você só queria que alguém te escutasse? E em vez de escutar, a pessoa ficou dando conselho. Levanta a mão quem acha que isso é irritante. Da hora. Né? Então, se a gente desconstrói isso, é que quando a pessoa está querendo ser escutada, ela está querendo ser escutada. Mas como a gente parte de um pressuposto que a fala é tão importante, a gente sempre acha que tem que dar um conselho, que tem que dar solução para a pessoa. E, sobretudo, quando acontece uma coisa de luto, seja de pessoas ou de projetos, a pessoa foi mandada embora, assim, o que eu vou falar para ela? Não fala nada, só fica perto. É o que a pessoa precisa que você fique perto. Pois é. Né? Então, a desconstrução de algumas crenças, de que eu preciso dar conselho, de que eu preciso dar solução, ajuda muito na escuta. Vai lá e esteja junto. Né? Acho que eu vi até um vídeo contigo, que você estava com o Christian, e que você fala que aquela pessoa, quando você vai contar um problema, ela fala que tem o maior, né? É isso. Lembrando quem não conhece. Esses são os abomináveis desescutadores. Gente, rola muito isso. Muito. Você fala assim, estou com dor no dedo. A pessoa fala, e eu que estou com dor de dente, dor de cabeça, e dei mau jeito nas costas. Você, não é porque você está mal que eu fico melhor. Exato. Né? Não, mas a gente precisa aprender isso já e precisa conversar mais, né? Eu sinto muita falta disso. Eu acho que a gente tinha mais conexão com as pessoas, né? Então, eu falei, por isso que eu tinha certeza. O papo com o Cláudio vai ser bacana, porque ele é uma pessoa que gosta de ouvir, gosta de conversar. E o ser humano é isso, né? É um ser que tem que conviver. E eu acho que você matou e resumiu muito bem no começo lá. A vida é feita dos encontros, né? Então, que sejam mais promovidos, né, Cláudio? Super. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu tenho sortíssima de ter encontros assim que são transformadores, né? Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou estar com a minha bateria aí, para a gente brincar, vamos mesmo. Então é isso, a gente se abrir para os encontros, a gente se abre para as histórias que a gente vai ter para contar depois, né? Cláudio, só posso agradecer a sua presença aqui. Foi lindo, maravilhoso. Obrigado. Como eu imaginava, até melhor do que eu imaginava que fosse. Agora, para quem ainda não te conhece, deixa aí qual que é a sua rede social, a sua arroba, site, o que quiser, para a pessoa ter mais contato aí com seus trabalhos, suas obras, seus cursos e tudo mais, por favor. Obrigado. Eu sou meio ruim de redes, mas eu tenho a Simone Badana, que é o meu anjo da guarda que cuida das minhas coisas. Vou falar de mim, vou falar da Simone. A Simone tem um trabalho que chama Curadoria de Ideias. Ela é demais, tanto para organizar sua cabeça quanto suas... Opa, isso é uma maravilha. Então procura lá, Curadoria de Ideias. E para me achar, acho que o jeito mais fácil é o Instagram, @Cláudio Tebas com TH. Muito bom. Siga, porque é muito legal, muito divertido estar com ele. Sempre tem alguma coisa, novidade lá para vocês acompanharem. Para quem também é do mundo corporativo, tem coisas legais que ele pode levar também. E, tá guardado no coração esse episódio aqui. Nossa, obrigadíssimo. Né? Mim também. E quem te promove outras conversas, eu vou querer tomar um café com você. Quero ver se eu vou ter esse privilégio, tomar um café com vocês dois juntos, hein? Vamos. Já que tudo vizinho, pô. Tu imagina, né? Do lado. Só marcar. Então tá bom. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, comenta geral e deixe seu like. Vocês não imaginam, mas isso faz muita diferença para quem é produtor de conteúdo digital, independente como a gente. Então, espalha geral o Ponto de Fala, assim, mais gente ouve esse barulhinho gostoso e inspirador que a gente leva para vocês todas as terças e quintas. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.